Olá, meu aluno, é um grande prazer ter você aqui no nosso evento, que na verdade é uma aula, a ponte, uma aula que conduzirá você ao sucesso na língua portuguesa, tão importante nos concursos públicos, no Enem, tão importante para o profissional liberal, tão importante inclusive nas relações sociais, nas relações sentimentais do dia a dia. Aquele que utiliza de forma inadequada a língua portuguesa não será aprovado no concurso público, não terá uma boa posição profissional, ele não conseguirá se expressar bem no dia a dia. Então a aula de hoje é para você, aquele que precisa utilizar com qualidade a língua portuguesa para alcançar o sucesso. Seja bem-vindo, eu sou o professor Sandro Pontes, professor de língua portuguesa há mais de 20 anos, consultor de interpretação de textos, de gramática e de provas discursivas para diversos concursos públicos. A minha graduação em Letras, Língua Portuguesa, pós-graduação em Língua Portuguesa, mestrado em Literatura Sagrada das Religiões. Então você é muito bem-vindo aqui conosco. Nós vamos trabalhar com 5 erros que exterminam você do concurso. 5 erros que atrapalham a sua profissão, 5 erros que impedem você de se relacionar melhor com a outra pessoa. A nossa aula, então, abordará o uso dos porquês, a utilização da voz passiva, a crase, os pronomes e a acentuação gráfica. Não tenha dúvida de que essa aula será um divisor de águas na sua vida. Ou melhor, uma ponte que passará sobre essas águas para levar você até o sucesso. Primeira matéria, o uso dos porquês. Então vamos conversar um pouquinho sobre eles. Diante dos seus olhos, você tem um post que diz o seguinte: quais são as 5 camadas de um escritor de sucesso e por que escritores amadores ficam presos? 5 camadas e por quê? Esse porquê não pode ter acento, afinal de contas, o porquê com acento, ele passou por um processo de derivação, chamada derivação imprópria, e ele mudou de classe gramatical. Esse porquê aqui, ele não pode ter acento, é o porquê sem acento, que é uma causa, uma explicação. No segundo tópico, por que o bloqueio criativo não existe? Creio que o autor do post queria fazer uma pergunta. Então, por que precisaria estar separado? Deveriam ser aqui 2 palavras. Então, você tem num post desse tamanho 2 exemplos de uso inadequado do porquê. E o que acontece, professor? Bom, se eu estivesse contratando um serviço de marketing, um serviço para uma empresa minha, provavelmente eu não iria atrás desse profissional. Simples assim. O português, a língua portuguesa, ajuda a exterminar o sonho das pessoas, desde o concurso público aos sonhos profissionais. A Fundação Carlos Chagas tem aí diante dos seus olhos uma perguntinha sobre o porquê. O que ela me diz aqui? Preservando o sentido do texto e a expressão, qual o porquê você deveria utilizar no lugar desse sinalzinho aí de ponto e vírgula? Não se telefonaram mais, é tão caro. Não se telefonaram mais porque é tão caro. Você tem essa relação de causa. Ou seja, porque junto, essa relação de causa. Geralmente o porquê junto, ele vai ser substituído pela palavrinha pois. Simples demais. A segunda questão já é Sebrasp, certo e errado. Então, qual que é a pergunta que ele faz? Se pelo costume de cada dia, exprime a causa por quê. Olha que interessante que o Sebrasp aqui, ele vai trabalhar já na pergunta com o uso correto do porquê. Ou seja, esse porquê separado da ideia de pelo qual. A pergunta é se pelo costume de cada dia é a causa do que está acontecendo no texto. E é exatamente isso que acontece. Diz o seguinte: nós, pelo costume de cada dia, não admiramos mais. O costume de cada dia é o motivo pelo qual alguma coisa está acontecendo. Questão certa. Então é um certinho aqui, Sebrasp. Perceba que essas questões de língua portuguesa, o uso dos porquês, é extremamente recorrente nos concursos públicos.
Mas, professor, eu não sou concurseiro. Não, mas você conversa, você escreve, você fala. Você precisa se expressar de alguma forma. E no caso dos porquês, ele interfere diretamente a sua escrita. Eles são fundamentais para você. Então, existem 5 porquês. Quais são esses 5 porquês? Mas, meu querido professor, não eram 4 porquês? Amanheci, aliás, eu dormi, eram 4, amanheci, são 5. Calma, meu aluno. Vamos dar um jeito na sua vida e vamos resolver essas questões. O primeiro porquê, então, qual é que nós precisamos pensar? O primeiro porquê é o porquê junto. Então, esse porquê junto, qual que é a razão dele? O porquê junto, ele tem uma razão muito simples de ser. O porquê junto, ele trabalha com a ideia da explicação. Geralmente é pela explicação. E ele, como eu já disse, pode ser substituído pela palavrinha pois. Então, o porquê junto, ele pode ser substituído pela palavrinha pois. O segundo porquê que nós trabalhamos é o porquê separado sem acento. Quando aparece o porquê separado e sem acento, é o porquê que aparece para fazer uma pergunta sem acento no início da oração, da frase do período, ou para expressar a ideia de pelo qual. Não sei porquê você se foi. Esse porquê do Tim Maia é separado. Não sei o motivo pelo qual você se foi. O terceiro porquê é o porquê separado com acento. O porquê separado sem acento é igual ao porquê separado com acento, só que são diferentes. Professor, como assim? Simples. O porquê separado sem acento e com acento, os dois porquês servem para a mesma função. Qual que é a diferença deles? O porquê separado com acento, ele precisa estar grudado no ponto. Você fez isso por quê? Ponto de interrogação, e o porquê precisa do acento, porque ele está grudado no ponto final. E o último deles é o porquê junto com acento. É o quarto. Como ele funciona, meu querido professor? O porquê junto com acento, ele trabalha sendo substantivado. O que é isso, professor? Toda vez que você colocar um determinante antes dele, eu não sei o porquê de você ter falado assim comigo. Eu estou triste, estou na bad. O porquê junto com acento. Essas são as diferenças dos 4 porquês. Professor, você não disse que eram 5? Disse que eram 5. O quinto porquê é o porquê PQ. Mas, professor, isso não existe na gramática? Exatamente. Por ele não ser reconhecido na gramática normativa da língua portuguesa, o porquê, que é o PQ, pode ser utilizado no WhatsApp, no Facebook, num bilhetinho para o crush, mas jamais em textos oficiais, embora ele facilite demais a nossa vida, porque esse PQzinho, PQ, substitui todos os outros porquês. Cuidado com ele apenas em textos informais. Vamos pensar em algumas questões de concurso para a gente conversar um pouquinho sobre ele? Vamos lá então, professor. Considerando a correção gramatical e a coerência das substituições propostas para os vocábulos e trechos destacados no texto, julgue os itens subsequentes. Linha número 8. Então, a linha número 8 diz o seguinte: a solidão pode acabar em reclusão, porque parece uma alternativa melhor. O que nós estamos... Qual que é a pergunta? Se eu posso trocar esse porquê pela expressão pela qual. Já avisei, não pode. Como é que funciona? Qual é a expressão que pode ser substituída pela qual ou pelo qual? O porquê separado. Gabarito da questão, errado. Então você sabe que questões de certo ou errado, elas prejudicam demais o aluno, porque a cada questão marcada de forma equivocada, anulará uma questão certa. Ou seja, se você não soubesse que o pelo qual substitui o porquê, você perderia 2 questões, não apenas uma. A que você errou, e perderia ainda alguma que você acertou.
Então, recapitulando, porque junto sem acento, pois. Porque junto com acento, o porquê. Porque separado sem acento, perguntando ou pelo qual. Porque separado com acento, pelo qual, ou um porquê que está juntinho de um ponto lá no final da sua expressão, da sua frase, da sua oração. Conteúdo número 1, finalizado o uso dos porquês. Segundo elemento importante que, uma vez não tendo conhecimento dele, derruba, extermina um concurseiro, é a voz passiva. Isso não cai em concurso, se despenca, chove no concurso público. No concurso público, nas provas e no dia a dia, uso da voz passiva. Professor, quando eu era adolescente, eu levei um pé na bunda. Eu levei um pé na bunda, é voz passiva. Não é voz passiva. Como não, professor? O que eu fiz? Não. Voz passiva ela não é marcada pela ideia. A voz passiva, ela é marcada por uma estrutura fixa no texto. Então, para que você tenha a voz passiva, você tem que encontrar elementos imprescindíveis, importantes, dentro da estrutura daquela expressão, porque senão ela não é voz passiva. Professor, o que eu fiz para ganhar um pé no meu traseiro? Não fiz nada. Isso, mesmo assim, isso não é voz passiva. Então vamos conversar. Olha aqui, procura-se crentes que reclamavam das... Procura-se. Aqui você tem uma voz passiva e esse post bem religioso, feito para um nicho, para uma camada específica da sociedade, ele tem um erro de português, baseado na concordância verbal da voz passiva. Se você não sabe onde está a voz passiva, dificilmente você conseguirá fazer as concordâncias necessárias de plural e singular com ela. Está aí diante dos seus olhos uma faixa, um profissional. Professor, às vezes é um profissional que não teve acesso à língua portuguesa. Como não? Como não é possível? Se é tão simples hoje ter acesso à língua portuguesa, tantas opções como essa que você está tendo aqui agora, uma alternativa, uma ponte para melhorar a sua vida, vende-se 2 terrenos. Está aqui. Erro de voz passiva. Aliás, a voz passiva está certa, porém você tem aqui um erro de concordância verbal na voz passiva. Professor, ainda bem que isso não cai no concurso. Meu querido aluno, isso aqui não cai, despenca. Então vamos ver aqui uma questão. É plenamente regular o emprego das formas sublinhadas na frase. Compara-se os atrativos. Errado, professor. Associam-se os atrativos dos cosméticos. Espera aí. Aproximam-se o que há de atrativo. Errado. Podem equiparar-se à atração. Errado. Estabeleceu no texto os nexos. Errado. Gabarito da questão, letra B. Por que eu sei disso? Porque eu encontrei, primeiramente, aqui na minha mente, que já está acostumada com o conteúdo, eu encontrei, primeiramente, o sujeito, fiz isso aqui tudo na minha cabeça, identifiquei que isso aqui é voz passiva e descobri que ela precisava de um verbo no plural para ter a concordância verbal adequada. Professor do céu, eu vou arrancar os meus cabelos agora. Calma, meu aluno, calma, nós vamos encher a sua cabeça de voz passiva. Calma, daqui a pouquinho nós vamos chegar ao final dessa aula, desse trecho da aula, e você terá certeza de como fazer, de como usar a voz passiva. Então você saberá usar a voz passiva. Então vamos lá? Como eu já disse, a voz passiva, ela não é baseada num conceito. A voz passiva, ela é baseada numa estrutura. Como assim, professor? Para que você tenha voz passiva, você precisa de 2 elementos ocorrendo concomitantemente para que você caracterize a voz passiva. Como assim, professor? Então venha comigo. Você precisa do verbo ser, então verbo ser, mais o particípio. Lembram do particípio? Ado, particípio. Lembram do ado, edo, ido, andado, comido? E lembra também vocês se lembram também dos particípios irregulares? Impresso,
no lugar de imprimido, então você precisa ter o verbo ser mais o particípio. E a outra é verbo transitivo direto. Professor, o que é isso? Pois é, meu aluno, são conceitos importantes da língua. Verbo transitivo direto é aquele verbo que precisa de um complemento, mas não tem preposição. Mais o se. Se aqui não for transitivo direto, ele não será a voz passiva. Então, só existem essas duas formas de voz passiva. O verbo ser mais o particípio e o verbo transitivo direto mais o se. São essas duas pequenas variações que existem. Sendo assim, então, olha como é que está a proposta aí diante dos seus olhos. Transportando para a voz passiva a oração, o faro de cães guiava os caçadores, você tem que fazer a transformação dela. O faro dos cães guiava. O faro dos cães guiava os caçadores. O que você precisa fazer? Os caçadores, aí você encontra o verbo e faz as transformações. Os caçadores eram guiados pelo faro dos cães. Por que eram, professor, e não foram? Porque o verbo guiava é pretérito e imperfeito. Se um é pretérito imperfeito, na transposição para a voz passiva precisa manter a fidelidade ao tempo e ao modo verbal. Então, o que geralmente eu faço para descobrir uma voz passiva? O faro dos cães guiava os caçadores. Os caçadores eram guiados pelo faro dos cães. Quando eu consigo fazer essa pequena volta, eu encontro a voz passiva. Aluga-se carros. Professor, aluga-se. Espera um pouquinho. Carros são alugados, então alugam-se carros. Precisa-se de funcionários. Funcionários são precisados. Que coisa feia, meu professor. Então, é porque ela não é voz passiva. Porque precisar não é verbo transitivo direto, ele é transitivo indireto. Então, o verbo precisar nunca vai compor a voz passiva. Para compor voz passiva, precisamos de um verbo transitivo direto. Então vamos lá, mais uma questãozinha, voz passiva, Sebrasp. Professor, só de ouvir falar nesse nome Sebrasp, eu já começo a suar. Calma, nada difícil. Vamos pensar aqui um pouquinho comigo? Então vem cá, vamos lá. Gestores municipais perceberam que o isolamento era mais complicado enfrentar as decisões judiciais por meio do consórcio municipal. Ok, vamos lá. Vamos para a questão. Sem prejuízo da correção gramatical do texto, o termo criou-se poderia ser substituído pela locução foi criada. Olha aqui, meu querido aluno. Criou-se é verbo transitivo direto mais se. Qual que é a outra opção de se fazer voz passiva? Foi, verbo ser, foi, particípio, criado. Pronto, questão simples. Simples para o meu aluno. Meu aluno é simples isso aqui. Por quê? Porque você simplesmente trocou um tipo de voz passiva pelo outro tipo de voz passiva. A questão está certa. Sebrasp, aluno meu, teria acertado tranquilamente essa questão. E a última, vamos lá? Sem prejuízo da correção gramatical e da coerência do texto, o período sustentabilidade é vista. Sustentabilidade é vista. É vista. O que nós temos aqui, professor? Verbo ser mais um irregular aqui do particípio. Ela está perguntando para a gente se eu poderia colocar vê-se. Vê-se. O que é vê-se, meu querido aluno? Vê-se é eu vi transitivo direto e o se está aqui. Ou seja, aqui é uma forma de voz passiva, aqui é outra forma de voz passiva. Questão correta. Perceba que é tranquilo responder algumas questões. Basta entender o que é voz passiva. E o principal erro da voz passiva no dia a dia é o plural. Então, só recapitulando com você, se você disser aluga-se carros, você faz a volta. Carros são alugados. Você achou o sujeito é carros. Então, na voz passiva, verbo no plural. Alugam-se carros. Precisa-se de funcionários. Funcionários são precisados? Isso não existe.
então aquele verbo continua no singular. Por quê, professor? Essa é uma outra matéria. Mas por que o precisa-se de funcionários não vai para o plural? Porque nesse caso o precisa, ele é um sujeito indeterminado. Se eu não sei qual é o sujeito, eu não sei qual é o plural dele. Aluga-se carros, eu sei que carros é o sujeito, então é alugam-se carros. É isso aí, voz passiva. Terceiro tópico que extermina um concurseiro, que atrapalha a sua profissão, que acaba com o seu namoro. Ô, professor, não fala isso, professor, eu estou na maior bad aqui, no maior sofrimento, na maior sofrência. Então calma lá para você escrever aquela carta de amor para aquele que se foi, ou para aquela que se foi, e é hoje o dia. Venha comigo, vamos lá. Então preste atenção, crase. Ah não, professor, já vou desistir agora. Não desista, não desista de mim. Vamos juntos estudar crase. O que é crase, professor? Primeiro vamos pensar aqui em duas pequenas questões. Vamos lá. Aqui você tem diante dos seus olhos uma questão que diz o seguinte. A correção do texto seria mantida caso se inserisse o acento indicativo de crase. Aluno, não existe acraseado, esquece isso. Não existe essa palavra. O que existe é um acento indicativo de crase, ou em alguns outros lugares, acento grave. As duas terminologias estão corretas. Daqui a alguns anos é o a futuro. Esse a futuro jamais pode receber crase. Questão errada. Sebrasp cobrando crase. Mais uma. A modernidade líquida é totalmente oposta à modernidade sólida. Letra A. Trata-se de uma locução adverbial feminina que sempre essas palavras genéricas, geralmente, você não deve levá-las em consideração para questões certas. Geralmente elas marcam questões erradas, assim como essa. O substantivo modernidade pede a preposição. Quem pede a preposição não é o substantivo. É a palavra que geralmente vem antes dele. Então, o gabarito da questão é a letra C. O adjetivo oposta pede a preposição a. Então, quem pede é o oposta. Pode perceber que modernidade nem sempre vai ter crase antes dela. Vamos pensar? Ele fez a modernidade. Pronto, não tem crase. Agora, oposta, sim. Ele fez isso de forma oposta ao cinema. Artigo mais preposição. A oposta à modernidade, artigo mais artigo, feminino mais feminino, com crase, gabarito da questão, letra C. Então, professor, o que é crase? Crase são duas vogais apaixonadas que vivem juntas, e essas duas vogaizinhas, uma é o artigo e a outra é preposição. Então você tem que pensar que às vezes o a sozinho ele é apenas artigo, que tem um a sozinho que é apenas preposição. Você precisa ter uma noção de quando um ou outro vai aparecer na sua questão, na sua vida. Quando tiver crase, sempre será artigo mais preposição. Muito bom. E aí eu vou passar para vocês algumas regras mais gerais. Você precisa, as regras são um pouco maiores, porém aqui você já vai ter uma boa base para fazer as suas provas. Então, o que é que você precisa saber sobre a crase? A crase, ela é uma palavra feminina. Por quê, professor? Porque a crase é a mais a. O que é esse primeiro a? Artigo feminino, mais preposição que não tem gênero. Ou seja, se você tem um artigo a primeira regrinha que você tem que saber é palavra feminina pode ganhar crase. Sendo assim, nunca utilize crase antes de palavras masculinas. Fiz isso a todos, agradeço a Deus. Nunca coloque crase antes de palavras masculinas. Esse tudo, só tome um pouquinho de cuidado, porque pode existir uma palavrinha ou outra que recebe crase sendo masculina, mas porque uma palavra que estava antes foi suprimida. Sabe? Por exemplo, bife a cavalo. Então tem essa discussão, é um bife à moda a cavalo. Cuidado, porque tem muita discussão. A cavalo, a passarinho, essas coisas. Mas se você encontrar alguém defendendo essas histórias, é porque a palavrinha moda,
está subentendida naquele lugar. Entendeu? Terno a Luís XV. Luís é masculina e coloca crase por quê? Porque é a moda Luís XV. Cuidado apenas nisso, mas a regra é mantida. Você continua sem trabalhar com crase antes de palavra masculina. A palavra moda estava ali subentendida. Ok, então, onde nós vamos atrás da crase? Palavras que admitem essa preposição, essa contração do artigo com a preposição. Como é que eu vou saber? Fui à biblioteca. Deixa eu riscar aqui. Fui à biblioteca. Ou a própria expressão que eu usei anteriormente aqui na questãozinha de concurso. Oposta à modernidade. Você quer saber se essas questões têm crase? É aquela regrinha que muitos de vocês já conhecem. Como assim, professor? Fui à biblioteca, fui ao circo. Circo ganha ao? Então, por quê? Esse fui tem artigo mais preposição mais artigo. Então, aqui você precisa também colocar preposição mais artigo. Mais um exemplo, professor? Vamos lá. Oposta à modernidade. Eu vou pegar a palavra modernidade e vou trocar por uma palavra masculina. Oposta, vamos colocar aqui empenho. Então, oposta ao empenho. Se a palavra oposta, ela exige no masculino preposição mais artigo, ela vai exigir aqui preposição mais artigo, que é o caso da crase. Então, não é difícil. Vamos caminhando que nós vamos chegando onde nós precisamos. Outro lugar que você vai encontrar o uso recorrente da crase é nas locuções. O uso recorrente nas locuções. As claras, à vista, à toa, à noite, à espera, à sombra de, à medida que, à proporção que. Todas essas expressões, se forem femininas, ganharão crase. Assim sendo, à vista tem crase. A prazo não tem crase. Por que a prazo não tem crase? Porque prazo é palavra masculina. Mas as claras, à toa, à medida que, à proporção que, à espera de, à vista de, todas essas expressões chamadas de locuções ganham crase. Uma dica de ouro para você. Casa, terra e distância só tem crase se elas pedirem um complemento. Por exemplo, eu fui à casa ontem, não tem crase. Eu fui à casa do meu avô, tem crase porque casa está definida. Cheguei à terra ontem, como se eu estivesse no mar. Não tem crase. Cheguei à terra do meu pai. Aí tem crase porque está definido. Distância, a mesma coisa. Ensino à distância. Não tem crase. Eu ensino à distância de 200 metros. Tem crase. Terra, distância e casa, elas receberão um A com acento indicativo de crase só se essas três palavrinhas forem definidas. A Terra, planeta, voltei à Terra, você é um astronauta, essa também tem crase, tá ok? Então fique atento a isso aí. Uma outra questão também que fica na dúvida é a crase em relação à cidade. E aí, ou localidades, aí você entra com aquela velha e boa regrinha do vou a e volto da, crase a. Vou a e volto de, crase para quê? Você pensa, faz a brincadeira aí com a sua cidade. Goiânia, por exemplo. Vou a Goiânia, voltei de Goiânia. Goiânia não ganha crase. Bem-vindos a Goiânia sem crase. Você é da Bahia. Fui à Bahia, voltei da Bahia. Bem-vindos à Bahia, tem crase. Então, atenção a esse detalhe. E a ultimazinha delas, nessa sessão, falando sobre onde você tem que utilizar crase, está a instrumentalidade. O que é isso, professor? O tapete foi feito à mão. Há professores que vão dizer para você, coloca crase. Há professores que vão dizer para você, não coloca crase. O que é, de fato, parece que é um consenso. Que essa crase, ela é obrigatória, a obrigatoriedade dessa crase é quando você vai utilizar para evitar ambiguidade. O tapete foi feito à mão. À mão. Não tem como eu fazer um tapete com a mão literal, então não precisa de crase, tá bom? Mas se você quiser colocar como meio, ele foi feito à mão. Professor, ficou meio confuso?
Me ajuda nisso aí? Ajudo sim, meu aluno. O que é que nós precisamos fazer? Então vamos lá, ó. Eu escrevi a mão. Mão. Pronto. Essa aqui é uma crase que é obrigatório. Ela é obrigatória. Por quê, professor? Porque se você não colocar a crase aqui, a impressão é que você escreveu a palavrinha mão. Se você quer dizer que foi a forma, o instrumento, aí você coloca a crase. Então, nessa instrumentalidade, a crase depende de você, se você quer evitar algum tipo de ambiguidade. Amar à distância é viver a saudade com esperança. Que gracinha! Só que está errado. Por que está errado? Distância não está definido para você. 3 questõezinhas para terminar esse bloco de aulas. Então vamos lá? Ninguém se prestou a ouvir as vítimas do cancelamento. Ouvir é verbo, não usa o crase antes de verbo. Você não falou, professor? Sim, nessa aula de hoje só é possível, por causa do tamanho da aula, falei apenas sobre onde você tem que usar a crase, tá? Que já te ajuda demais. E um dos lugares em que não se usa é antes de verbo. Ouvir, a partir, você não usa. Então essa aqui você não usa. Chegamos à conclusão. Chegamos à conclusão. Se eu pegar a palavra chegamos e colocar aqui assunto, chegamos ao assunto. Significa que chegamos à conclusão tem crase. Por quê? Se no masculino ganha ao, no feminino ganha a com crase. 3. A menina é a quem ele fez alusão. Geralmente, antes de pronomes, não utilizamos crase. Nesse caso aqui é um deles. Eles assistiram àquela cena, certinho, porque o verbo assistir aí já é um outro problema também de uma outra matéria que você precisa aprender sobre regência verbal, que o verbo assistir, ele exige preposição. Então tá certo. Então nós temos aqui as duas que estão certas são: ninguém prestou a ouvir, tá errada, a 1 tá errada. Chegamos à conclusão, tá errada. A menina a quem tá errada. A número 4, letra D de dado, apenas a questão 4. Mais 2 questões para fechar, meu professor. Então vamos lá. Uma delas, você tem a letra E e a letra B. Ó, olha comigo. Entrega de presentes à distância. 2. Passando a dedicar as noites do dia 24 às festas nas casas das famílias, etc, etc. Então vamos comigo? Vamos lá. A. Preposição a possui crase, apenas não possui acento grave porque trata-se de um termo genérico. Isso não existe. 2. A preposição a não possui crase apenas porque o acento vai marcar uma entonação fonológica. Invenção de concurso. Letra B, a preposição a não possui grave porque distância é um advérbio. Não é isso. É porque esse distância não está determinado. A preposição a possui acento grave porque expressa ideia de tempo. Isso também não existe. A preposição a não possui acento grave porque distância não está especificada. Yes, professor! Distância não especificada não ganha crase. 2. O a possui acento grave porque está acompanhado do artigo definido, exatamente. Quando é que você tem crase? Quando você tem um A acompanhado de outro A. Gabarito da questão. Letra D não tem nada a ver, porque distância não é verbo. E porque dedicar é transitividade direta e indireta, também não tem nada a ver com isso. Certinho? Então é isso aí, meu aluno. Crase é difícil? Às vezes sim. Mas, professor, é um bicho de 7 cabeças? Não. Basta estudar e você terá facilidade para interpretar e fazer o uso correto do acento indicativo de crase. É isso aí. Vamos para o item 4 da nossa aula. Então, vamos lá, meu aluno, para o 4º item, importantíssimo para quem quer fazer a ponte para o sucesso, que é o uso do pronome. Agora vamos resolver algumas questões importantes sobre o uso do pronome. Diante dos seus olhos está aí uma pequena questão de pronome, simples. Pronome pessoal, pronome de tratamento, pronome simples. Então vamos pensar um pouquinho nele. Olha,
Aqui ele está dizendo o seguinte, ele dá quase uma aula sobre o que é pronome. Primeiramente, uma aula sobre o que é pronome. Os pronomes de tratamento ou de segunda pessoa indireta apresentam certas peculiaridades quanto à regência, etc, etc, etc. Tal autoridade, após cumprimentá-lo, dirige a ele uma pergunta, ou seja, cumprimentou a autoridade e está dirigindo a ele, conversando com a pessoa. Sendo assim, qual que é a alternativa que representa esse caso hipotético? Desculpe-me, Sua Excelência, tá? Já está errado, porque Sua Excelência não é quando eu falo com a pessoa, mas quando eu falo sobre a pessoa. Desculpe-me, Vossa Excelência. Poderia repetir, por favor? Olha, Vossa Excelência, quando você está conversando com a pessoa. Letra C, me perdoe, já está errado por causa de um caso de ênclise, que é você utilizar o me antes, né, no caso de próclise, quando ele deveria estar depois do verbo, num caso de ênclise. Está errado. Perdoe-me, vossa pessoa. O tratamento está errado e o vossa também. Perdão, vossa senhoria. O tratamento, no caso, está errado de acordo com o enunciado. Então, desculpe-me, vossa excelência, poderia repetir, por favor? Item B, gabarito da questão. Vossa é quando eu estou falando diretamente com a pessoa e o excelência dá esse nível de hierarquia. Então vamos pensar algumas coisinhas simples sobre os pronomes. Além das definições tradicionais, um pronome ele pode ser pronome adjetivo e pronome substantivo. Eu já vi com os meus próprios olhos, desculpe-me a redundância, prova de concurso pedir isso. O que era pronome adjetivo e o que é pronome substantivo. Professor, pronomes não são indefinidos, relativos, interrogativos? Sim, meu querido aluno, não estamos falando sobre isso ainda. Aqui é uma definição geral do que é pronome. Pronome adjetivo é aquele que acompanha, um pronome adjetivo é aquele que acompanha o substantivo. Por exemplo, meu carro. Meu é pronome adjetivo. Ele está ao lado de carro, que é substantivo. Ou ele pode ser pronome substantivo. O que é pronome substantivo? Aquele que substitui, que entra no lugar do substantivo. Ele é azul. O ele é alguma coisa. Vamos pensar no próprio carro. Meu carro é azul, ele é azul. O ele substituiu o carro. Nesse caso, ele fez papel de substantivo, ele é pronome substantivo. Ok, professor? Então vamos pensar em dois dos pronomes que nós temos. É uma matéria bem extensa, que tomaria boa parte aqui dos nossos minutos de aula. Então nós vamos pensar em dois tipos de pronomes. Vamos pensar nos pronomes pessoais, que você terá os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, ou alhe, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco, os, as, lhe, se, si, consigo. Basicamente, os do caso reto funcionam como sujeito e os do caso oblíquo funcionam como complemento de verbo. Bastante simples, é isso aí. Agora, vamos pensar em algumas peculiaridades dos pronomes pessoais. Então venham comigo. A diferença do te e do ti. Qual a diferença dos dois? Basicamente, esse é átono, esse é tônico. Os pronomes átonos não precisam de preposição antes dele. Todos os pronomes tônicos precisarão de preposição antes dele. Isso significa o quê? Eu te amo. Ok. Eu te preciso. Não pode, porque o verbo precisar, ele exige preposição. Então, o te preciso não pode, porque como precisar exige preposição, ele depende do ti. Então, eu te amo, ok. Eu te preciso, jamais, porque o preciso, ele exige preposição e depois de preposição apenas o ti, que é um pronome pessoal do caso reto tônico. Todos os tônicos precisam de preposição antes dele. Então lá na música sertaneja, eu te preciso, tá bom, tá bonito, mas tá errado, tá bom? Eu te amo pode, se for preciso, é preciso de ti. O lhe, para que serve o lhe, professor? O lhe, ele tem uma peculiaridade muito grande nele também, muito específica nele. O que significa? O lhe, ele só pode estar perto de verbos
Obedecer ao pai. O verbo obedecer é um verbo que exige preposição. Então, quando eu quero trocar essa expressão por um pronome, eu uso o lhe. Obedecer-lhe. Ah, professor, nunca imaginei que o lhe tinha alguma coisa de importante na vida. Tem, meu aluno. O lhe, ele serve para acompanhar verbos que exigem preposição. E o mim, uma outra regrinha interessante sobre o mim. O mim, ele é a mesma coisa do ti. Pronome tônico. Ele exige preposição antes dele. Por isso que eu digo, eu comprei isso para mim. Agora, existem casos que você tem que tomar cuidado. Quando quer terminar aquele relacionamento, você diz assim, não há nada mais entre eu e você. Entre eu e você não, entre mim. Por quê? Porque depois de preposição, você está lembrado? Depois de preposição, a gente usa pronomes tônicos. Então, não há nada mais entre mim e ti. Então, vai terminar o relacionamento? Termine da forma correta. Pelo amor de Deus, já basta o trauma do término, ainda utiliza a língua portuguesa de forma inadequada, aí é para acabar. Bom, então os pronomes pessoais, algumas coisas legais aí para você, importantes para você. Agora, outro pronome que causa muito problema é o pronome relativo. Como assim, professor? Os pronomes relativos são aqueles que, como o nome já diz, eles relacionam algo ou alguma coisa. Quais são esses pronomes? O qual, o quanto, o cujo, o qual, as quais, que, quem, onde. E cuidado com essas pequenas expressões, porque depende da maneira como essas pequenas palavrinhas estão sendo utilizadas. Elas podem ser utilizadas de maneiras diferentes, com funções diferentes. Então você vai identificar um pronome relativo dentro do contexto da sua frase, da sua oração. Para ser um pronome relativo, ele precisa fazer uma relação com alguma coisa anterior. E isso é pronome relativo. Vamos pensar aqui em alguma coisa? Em seguida, aparecem as funções em que o trabalhador permanece por longos períodos na mesma empresa. Qual é que pode trocar esse pronome em que? Você tem que manter a mesma correção e o mesmo sentido. Nesse caso aqui, você tem que trocar pela, essa é a função, nas quais o trabalhador aparece. Qual que é uma das grandes dificuldades dos pronomes relativos? Porque se o verbo antes exigir preposição, a preposição precisa aparecer dentro do pronome relativo. Por exemplo, você não tem o em? Então, se você tem o em, você tem que repetir alguma forma com preposição, porque o verbo exige essa preposição. Permanece em que lugar? Então, o em tem que aparecer. Você não pode mudar. Geralmente, o pronome relativo traz essa dificuldade. Se o verbo exigir preposição, você precisa colocar a preposição no pronome relativo. E isso é uma questão que você precisa pensar. Olha mais uma questão. No que tange a classificação do vocábulo que, na oração, soluções que fazem parte do trabalho. Basicamente, todas as opções estariam corretas. Se você pegasse o que sozinho, diria, olha, o que pode ser qualquer um deles. Só que, qualquer uma delas. Soluções que fazem parte. O que faz parte? As soluções. O que faz ele faz uma relação com o item anterior, uma retomada anafórica que passou. Ou seja, você tem aqui um pronome relativo. E o que pode ser muita coisa, nesse caso, o que é pronome relativo. Vamos mais um? Somos o país que usa a estrutura. Como é que eu faço para trocar isso aqui? Somos o país no qual se usa a estrutura, somos o país no qual a cultura é usada como material. Porque eu tenho para trocar o pronome relativo, eu tenho que trocá-lo utilizando as preposições, utilizando a estrutura semelhante, feminino, masculino, para que possa haver a concordância completa na minha frase. Algumas regrinhas de ouro sobre o pronome relativo. Como já disse, cuidado com as preposições. Se o verbo exigir preposição, você não pode suprimir a preposição de lugar nenhum. Ela tem que aparecer juntamente com o pronome relativo.
Onde e aonde? O a indica movimento, o onde fixo. Então, cuidado com essa questão. Essa é a casa onde você mora. Porque onde é fixo, aonde é movimento. E por fim o cujo, cuidado com o cujo. O cujo você não pode colocar depois do cujo artigo. Este é o aluno cujo o pai chegou. O pai, cujo o pai veio à escola. Não pode colocar. E se existir uma preposição, ela pode vir antes do pronome. Este é o autor a cuja obra te referiste. Aí você pega, quem refere não fez referência à obra, então você pega a preposição e coloca antes do pronome cujo. Cuidado. Para fechar a regra de ouro, não use a história do mesmo. O elevador chegou, o mesmo está aqui. Não pode. Esse tipo de expressão é proibida. O elevador chegou, ele está aqui. E cuidado que você pode até usar o com vós e o com nós. Feio, né, professor? Desde que elas estejam definidas. Irei com nós todos, irei com vós três. Se ela estiver definida, você pode usar. Então é isso aí, sobre esses dois aspectos, pronome pessoal e pronome relativo, as coisas estão ok. É isso aí, vamos para o quinto e último erro de português que extermina a sua vida. Querido aluno, obrigado porque você chegou até aqui, você é especial, tem foco, sabe daquilo que você precisa. Obrigado, aponte a língua portuguesa que conduz, que leva você para o sucesso. Então estamos aqui no nosso quinto item e o último item da nossa aula, que é a acentuação gráfica. A acentuação gráfica, professor, é invenção de um colega professor seu que dormiu e ficou muito chateado à noite, quando acordou falou, vou inventar uma regra para arrebentar os meus alunos. Você sabe que isso não é verdade, não é assim. A língua portuguesa ela é a sua aliada. É na língua portuguesa que você diz eu te amo, ou seja, a língua portuguesa é sua aliada, ela é importante para você. Então, quando a gente vai trabalhando, a gente vai entendendo que para que servem os acentos. Um acento serve para dizer para você que a sílaba tônica natural daquela palavra ela foi deslocada para um outro lugar, para uma outra posição na palavra. Ou seja, quando você pega uma palavra que você não conhece, automaticamente o seu cérebro coloca a sílaba tônica no lugar certo. Quando essa sílaba tônica não é no lugar certo, ou seja, a sílaba forte, você coloca um acento. Por isso, há palavras que não têm acento e nunca precisarão ter. Caju. Pronto, já tem acento, da sua mente já coloca o acento no U. Então ele não precisa ser colocado ali, mesmo que as pessoas insistam em colocar o acento. Vamos para uma questão. De acordo com as regras de acentuação, vamos lá. Assim como o vocábulo remédio, remédios, a forma verbal da oração, eu sempre remédio, está errado, aqui eu sempre remedio. As palavras mudam e o acento muda também. Aqui perto de casa tem uma panificadora assim, cafezinho, não lembro se é R$1, R$2, R$3, não lembro o valor do café. Cafezinho e o acento no E. Não pode. Se você deslocou a sílaba tônica para cafezinho, você tem que tirar o acento do E. Então não é porque a palavra original, como remédio tem acento, que remedio tem acento. Errado. Portugal e portugueses, tira o acento de portugueses, não fará diferença alguma, então esse acento não precisa estar aí. A forma verbal fabrico não deve ser acentuada, assim como o substantivo fábrica. O substantivo fábrica tem acento. Remédio e farmácia são acentuados pelo mesmo motivo? Sim, os dois termos sim. Os dois são paroxítonas terminadas em ditongo. Letra D é o gabarito da questão. Mais uma, acerca da regra de acentuação, qual é, de acordo com a acentuação, qual é o vocábulo que é acentuado porque é paroxítona? Água, água. Professor, e contribuísse também é paroxítona, mas você está colocando acento em contribuísse? Não, porque ela é paroxítona. Mas porque ela é um hiato sozinho, o I e o U sozinho ganham acento. Cuidado, atenção a essas questões. Bom,
Andando um pouquinho mais, vamos conversar então sobre alguns acentos. Primeiro, você precisa entender que existem diferenças entre acentos tônicos e acentos que não são tônicos. Acento tônico é forte. O acento forte é o agudo e o chapeuzinho do vovô. Os demais não são tônicos. O tio é nasalizador, a crase é um acento grave. Então, cuidado, para mostrar força, apenas o acento agudo, apenas o acento agudo e o acento circunflexo. E então, professor, quais são as principais regras que nós temos? Se forem palavras monossílabas, mono, uma, a, e, o e ditongo, pá, pé, pó, réu, só essas. Professor, olha aquela palavrinha minúscula que a gente escrevia quando era adolescente na porta do banheiro que só tem 2 letrinhas. Não tem acento. Só acentua a, e, o e el. Não coloca acento em monossílaba terminada em u. Fechamos. Se ela for proparoxítona, todas têm acento. Médico, árvore, todas têm acento. Se for hiato, só o i e o u sozinhos, no máximo acompanhado de s. País, tem. Juiz, não tem, porque o i não está sozinho, ele está com o z. Juíza, tem, porque o i está sozinho, ele é um hiato. O que é hiato, professor? Quando você tem 2 vogais próximas, mas estão em sílabas diferentes. Navio, você tem um hiato. Navio tem acento, professor? Não, só tem acento o i e o u, se estiverem sozinhos, no máximo acompanhado de s. Apenas o o não ganharia acento e o i está acompanhado do v, não tem acento. Apenas cuidado com rainha, porque o i está sozinho, mas quando vem nh depois você não coloca. Cuidado com feiura, antigamente tinha, mas não tem mais. O u também está sozinho, mas depois de ditongo não ganha mais. E é isso, não tem tanta dificuldade. Quando é paroxítona, aí, meu amor, as regras são quase que intermináveis. Por quê? Porque para deslocar para paroxítona existem mais regras. Então, todas essas diante dos seus olhos. Terminado em L, em ON, em I, em US, em X, em EI, em ditongo, em PS e assim por diante. A regra é um pouquinho maior. Quando eu penso naquelas palavrinhas que tinham acento, e agora eu vou escrever aqui para você, vem aqui. Cogi, boy, a. Isso aqui, meu querido aluno, é paroxítona. Essa é a sílaba forte. Aqui, se fosse aqui, seria oxítona. Aqui ela é paroxítona. E se fosse aqui, seria proparoxítona. As paroxítonas que tinham ditongo 2 vogais da mesma sílaba aberta. Oi, porque boi não tem acento. Oi. Ela perdeu o acento, assim como Coreia, assim como jiboia e assim como tantas outras palavras que antigamente tinham acento. Leia, o nome da pessoa, Leia. Então aqui você tinha, mas não tem mais. Plateia, plateia. Cuidado, heróico. Esse perdeu o acento. Agora, herói, que é oxítona, que está na última, continua com acento. Atenção a esses detalhes. Cuidado, meu aluno. Vogais dobradas, não existem mais acento. Vem, enjoo, voo, não tem mais acento. Cuidado com o vem sem acento e vem com acento. Como assim, professor? Ele vem sem acento porque é singular. Eles vêm com acento porque é plural. O verbo ter a mesma coisa. Ele tem, eles têm. Então, atenção a esses 2 verbos, porque eles podem trazer alguma confusão para você. E mais uma questão. Então, quando você tem os seus derivados, por exemplo, detém, você vai ter acento agudo no singular e acento circunflexo no plural. Contém também, convém também, a mesma regra. E atenção, item não tem acento, rubrica não tem acento, recorde não tem acento, menu não tem acento, ali não tem acento, coro não tem acento e coco não tem acento. Professor, não é cocô? Cocô tem acento, porque cocô é uma palavra oxítona terminada em O. Coco não há regra para
justificar a utilização dela, porque paroxítonas terminadas em O não são acentuadas. Vamos ver aqui quais são, de acordo com a acentuação gráfica, onde nós temos uma paroxítona, uma oxítona, uma paroxítona e uma proparoxítona na ordem. Então vamos lá? Também oxítona, estável paroxítona, científica proparoxítona, gabarito da questão. E para a gente terminar a nossa aula, meus queridos amores, o acento gráfico no vocábulo está é opcional. Nunca foi, nunca será. Está, oxítono terminado em A, obrigatório. Assim como o vocábulo dinâmica, dinamismo seria acentuado. Dinamismo não justifica o acento nele. O que mais aqui? Caso decidisse indicar a ideia de tempo decorrido, eu usaria o A 2 meses. Está errado porque o A para indicar tempo decorrido é com H. O trecho, cadê? C. Caso, não. Letra D. O trecho com uma série de novos serviços profissionais, empresas de saúde e cidadãos, poderia ser substituído porque vem com uma série de novos serviços para os profissionais, empresas de saúde e cidadãos. Vamos pensar, eu vou voltar nela daqui a pouquinho. Letra E, a forma verbal para não deve ser mais acentuada. Não mais, porque esses acentos diferenciais não existem mais. O único acento diferencial de verdade que foi mantido é o por. Pôr do sol tem acento. E o forma e forma não são diferenciais. E o pode e pode não são diferenciais. Diferenciais apenas o por. E letra D, onde está errado aqui? Com uma série de novos serviços para profissionais, empresas de saúde e cidadãos, poderia ser substituído pela redação, porque vem com uma série de novos serviços para os profissionais, empresas de saúde e cidadãos. Entre outras coisas, você tem o porquê. Esse porquê aqui tem que ser junto por causa da explicação, né? O pois. Pois vem com uma série, o porquê separado aqui, só se fosse pelo qual ou se fosse uma pergunta. Tá bom, meus alunos? Parece-me que eu esqueci de falar para vocês sobre as oxítonas. Né? Se me esqueci, vou falar. O que é oxítona? São as palavras que têm a sílaba forte na última sílaba. Quais são essas acentuadas? Cajá, pajé, cipó. Também parabéns. Oxítona só A, E, O, em, ens. Professor, e o caju? E o herói? Isso, e o ditongo também, né? Que eu já falei aqui para vocês. Herói, cadê o herói? Herói, tá aqui, ó. Então, quais são as oxítonas acentuadas? A, E, O, em, ens e ditongo. E o caju, professor? Não está na lista, não é acentuado. Meu aluno, eu não consigo em apenas uma hora passar todo o conteúdo de língua portuguesa de que você precisa para acertar todas as questões do seu concurso ou para livrar você daquelas dúvidas intermináveis de língua portuguesa. Preciso de mais tempo com você sendo seu professor. Eu recomendo para você, meu aluno, o meu curso Português para Ser Feliz. Nele, você terá acesso a tudo o que você precisa para gabaritar as provas de língua portuguesa, interpretar um texto, fazer uma boa redação, escrever melhor, se comunicar melhor. Vou explicar para você os detalhes. O curso é 100% online. Assim que você fizer a sua inscrição, você receberá a senha de acesso ao site do curso, todo o material de apoio diretamente no seu e-mail. Durante a compra do curso, todos os seus dados serão preservados, porque a segurança, como é importante para mim, ela também é muito importante para você. E o que você vai aprender nesse curso? Nós vamos aprofundar os itens dessa aula que você acabou de assistir, acentuação, crase, uso dos porquês. Além disso, questões muito importantes e práticas para a sua vida. O uso do verbo, a regência verbal, regência nominal, concordância verbal, nominal, uso de palavras parônimas, homônimas, os demais pronomes. Além disso, vou ajudar você, concurseiro, com as orações subordinadas, orações coordenadas, coisas que aparecem demais aí quando está realizando uma prova. Vamos pensar um pouco sobre interpretação de textos e ainda vou ensinar você a fazer uma bela prova discursiva ou escrever uma boa dissertação argumentativa. Tudo isso estará disponível no meu site por meio do nosso curso Português para Ser Feliz.
Além do conteúdo todo, nosso método é totalmente diferente, porque ele oferece para você uma forma de memorizar tudo aquilo que foi ensinado de uma forma definitiva, ou seja, para sempre. Assim você vai praticando aquilo que nós ensinamos e você jamais irá se esquecer de qualquer um dos conteúdos. Uma pergunta muito comum: será que eu, que tenho mais de 30, de 40, de 50 anos, ou eu que não tive uma base educacional muito forte, ou mesmo eu que sempre me dediquei na língua portuguesa, será que algum desses grupos não conseguiria aproveitar o curso? A resposta é não. O curso é importante para todas as faixas etárias e para todos os níveis acadêmicos. Não tenha dúvida, o curso é importante para você. Se você chegou aqui até agora, é porque você precisa prestar ou fazer aquela prova de concurso público, está preocupado com o Enem, tem tido dificuldade na sua vida profissional ou na forma de se comunicar. E por causa da língua portuguesa, você tem sofrido, você tem passado por grandes dificuldades. É para isso que nós estamos aqui e é por isso que você chegou até este momento aqui comigo. Meu querido aluno, assim nós já podemos conversar como professor e aluno. Daqui a um ano, a sua vontade era de ter começado o seu processo hoje. Quanto mais tempo adiar, não que será impossível, a qualquer momento é tempo de começar, mas quanto mais você adiar, mais tarde ficará. Você deve estar se perguntando, um curso para mudar a minha vida deve custar uma fortuna. E eu digo a você que é exatamente o contrário, é uma oportunidade para você. O curso custa apenas R$ 297 para que você tenha acesso a todo o conteúdo disponível. Basta você clicar no link abaixo. E mais, você que participou do A Ponte, essa aula especial que nós passamos e ministramos para você, você terá um desconto especial de 15% sobre esse valor. Clique e garanta a sua vaga. Assim que fizer a inscrição, você receberá todo o conteúdo no seu e-mail. E se você, por acaso, algo que eu duvido, desistir do curso, porque ele é inapropriado para você, ou porque o conteúdo não agradou, não se adequou às suas necessidades, você tem até 7 dias para entrar e pedir a devolução do seu dinheiro. Ele será reembolsado integralmente. Eu faço isso porque eu acredito no aprendizado da língua portuguesa como uma ponte para o sucesso e acredito no meu método e na minha forma de ministrar as aulas de língua portuguesa. É uma questão de confiança. Eu espero que a partir de agora você não ignore as suas necessidades como concurseiro, como profissional, como aquele que lida diariamente com a língua portuguesa e não demore mais, como tantas pessoas fazem diariamente. Só mais uma questão muito importante. Essa oportunidade estará disponível apenas por 7 dias. Apenas esses dias, apenas uma semana. Depois desse tempo, se você decidir vir atrás do nosso curso ou se matricular nele, terá que esperar a abertura de uma nova turma e ainda não sei, por várias questões, se nós teremos a disponibilidade de uma turma nova ainda em 2022. Seja diferente da maioria, venha para o Português para Ser Feliz, conquiste um português impecável, conquiste a sua vaga no mercado de trabalho, no concurso público, fale corretamente e conquiste as pessoas. Espero você no nosso curso.